Posso gravar também? Pode. Boa, já que é assim, aproveito pra... Grava aí. Então, a gente pode se definir como analista político, palestrante e tradutor? Geralmente é como eu me defino, entendeu? Né? Assim. É uma coisa muito boa, porque assim eu tenho uma definição muito própria, eu não tenho meu sindicato, né? Quem são os analistas políticos que você conhece? Comecei a trabalhar justamente com análise política já há alguns anos, né? E foi uma coisa meio natural, porque assim não é a minha área, nunca me formei nisso, também nunca me formaria de forma alguma numa coisa dessas. E alguma coisa ligada à política, e eu aproveitei, né, um conhecimento que eu tinha, assim, um pouco de filosofia, um pouco de literatura, de linguística, de filosofia da linguagem, e fui aplicar aquilo ali para política. Então, meu negócio foi sempre escavar os discursos e perceber o que subjaz ali por trás. Isso foi muito vantajoso para mim, porque eu conseguia ter muito pouco material, eu tinha análises muito únicas, né? Então eu acabei... Foi como me consideraram até na lista política, aí comecei a dar palestra, traduzi muito tempo na minha vida também, preciso voltar até a traduzir. Então... olha só, como é que foi esse processo para você se tornar influente nas redes sociais, né? No Twitter, no Facebook principalmente. Como é que você começou com isso? Eu vi que você tem um blog também, né? Já tive, né? Me inscreva para aquele negócio assim há sei lá quantos anos, já até perdi a conta de quantos anos. Nas redes sociais é uma coisa curiosa, porque assim, você precisa geralmente ter uma pessoa grande por trás. Eu não acredito nesse poder inabalável da internet. Todo mundo fala assim, tem os hubs agora, uma coisa assim completamente horizontal. Simplesmente porque o site da Globo vai continuar sendo mais acessado, sabe? Então, não é que você substituiu a Globo com a internet. Eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu admirava, assim, geralmente não eram pessoas muito grandes, a gente que tinha um blog que era mais lido que o meu, comecei a conversar, às vezes eles me davam um espaço aqui e ali. E, sobretudo, quando eu comecei a trabalhar no Implicante, quando a gente montou aquele site, eram só 4 pessoas, né? Não tem mais nada pra fazer, a gente tá querendo chamar atenção para alguns temas, né? Pior que quando você começa um site também, você começa assim, tipo, vê aí que tempo livre que você tem no meio da madrugada. E às vezes era assim mesmo, escrevendo no meio da madrugada, tendo que acordar às 6 horas da manhã pra deixar um texto lá e vamos ver o que sai disso. E através, sobretudo, do Implicante, eu comecei a ter algum público maior. Mas acho que a grande mudança pra mim foi em junho de 2013, né? Eu escrevi um único texto de introdução ao que estava acontecendo, porque estava naquela época que estava todo mundo animado, vamos pra rua, vamos mudar o país, agora a Dilma vai cair, agora vamos mudar tudo, vai ser outro esquema, o povo não vai dormir mais. Eu falava, gente, sinto muito, isso é uma palhaçada. Qualquer analista de fenômenos históricos, de movimentos de massa, sabe que isso aí não vai levar para lugar nenhum. Eu escrevi um texto que era para ser só uma piadinha e ele acabou sendo compartilhado de uma maneira meio assustadora, assim, eu perdi o controle. E nos dias seguintes, ao invés de eu simplesmente criticar o que estava acontecendo na rua, eu comecei a fazer uma brincadeira. Eu falei assim, olha, quer apostar quanto? Hoje vai acontecer tal e tal coisa. Acontecia exatamente aquilo. No dia seguinte, eu ia lá e fui fazendo assim, comecei a fazer meus prognósticos, não errei nenhum deles. Isso chamou bastante atenção, né? Então foi um momento assim, sabe, quase de um mês para outro, que estava com meu público multiplicado por 100 talvez. Sim. Quanto é que foi? Você sabe em números assim? Quantas vezes esse texto primeiro foi compartilhado? Não tenho os números de cabeça agora, mas sei lá, se você for ver aquele alcance lá do Facebook, né, o alcance de cada texto, assim, sei lá, uns 400 mil, pelo menos, assim, isso já faz tempo que eu vi, né? Não vi quanto que foi depois. Sim, é muita coisa. E o que é que a gente pode, primeiro, como é que foi esse caminho das redes sociais até ser convidado pela Record? Cara, eu nem sei, na verdade, porque
Eu tive uma ideia para um livro, eu já tive várias ideias para alguns livros que eu vou deixando tudo engavetado, né? Enquanto não tiver um formato, uma coisa fechada, completa, eu não deixo eles ainda sem prazo, sem nada. E de repente eu tive uma ideia assim que falei assim, nossa, isso aqui eu consigo fazer finalmente um todo fechado, porque já me pediram vários livros com compilados dos meus artigos, eu nunca quis fazer isso. Talvez quando eu tiver a idade do Olavo, né? Hoje eu não faço isso. E de repente eu fui conversar com o Andreas, ele já me cumprimentou, ele falou, não, eu sou seu leitor, não sei mais o que. Eu falei, pô, legal, né? Eu comentei com algumas pessoas, né? Comecei, sobretudo o Rodrigo Constantino, fui comentar pra ele, ó, tem uma ideia de um livro assim, assado. Ele tinha acabado de lançar, tava pra lançar A Esquerda Caviar, né? Eu falei assim, não, mas cara, se junte ao time aqui, vem aqui. O Andreassa já tava com, Cardoso Andreassa, né? Ele já tava com essa ideia de fazer uma espécie de tropa de elite, né, do pensamento, vamos dizer, liberal, conservador, de oposição, de direita, o que você quiser chamar. E eu acabei entrando na leva, então na verdade foi uma coisa muito fácil pra mim, né? Geralmente a pior parte para um escritor é ele caçar a editora. Nenhuma editora quer publicar, o cara fica batendo lá de porta em porta. Eu fui direto pra maior do Brasil e tava lá aberta já, não precisei nem bater, né? Então pra mim foi uma sorte. E o que é que nós podemos esperar do livro? Já pode contar e tal? Bom, o livro vai ser lançado em junho agora de 2015. Ele teve vários atrasos por minha causa, óbvio, né? Tem muita coisa ali que eu preciso revisar, né? Acho que o grande segredo de boa parte dos escritores é você revisar o que você escreveu. Depois você revisa, torna aquilo que você escreve assim meio estomagado, aquela coisa meio visceral, se torna de uma maneira mais racional. Fiz várias correções, né? Praticamente reescrevi o livro 2 vezes numa das revisões que foi mais prolongada. Nós resolvemos deixar o livro pro começo desse ano, também não deu muito certo, agora a gente vai mandar para junho, assim, até por questões comerciais. O livro vai ser muito grande, dobro disso aqui provavelmente, vai ser bem grande. Não tá tratando de temas políticos recentes no país, mas eu quis fazer uma análise, de novo, buscando o que está por trás do que a gente vê. Eu quero aplicar um pouco de filosofia política, de ciência política mesmo, é isso que a gente está vendo no país. O país ele está numa convoluto, pelo menos desde o mensalão já deveria estar, mas ele agora começou a despertar mais, só que eu acho que nós conseguimos os ânimos, mas a gente ainda não conseguiu o raciocínio por trás de tudo isso. Então eu quero jogar a luz um pouco, falar assim, vamos analisar, ver o que é que está acontecendo, né? Se explicar para um estrangeiro, para uma pessoa que vem de fora o que está acontecendo no Brasil é uma coisa complicada. Eu vou fazer essa tentativa. Sim, já tem título? Por Trás da Máscara. E já que você falou das manifestações, qual a influência que você acha primeiro de Olavo e depois do pensamento conservador em geral, né? Conservador liberal que está surgindo, que está despontando, né, no Brasil, somente nas redes sociais, né, que está sendo um instrumento muito forte. Então como é que você vê isso? Essa influência de Olavo primeiro e depois do pensamento, digamos, vamos dizer de oposição não, porque aí tem muita coisa entre o PSDB. Coisa partidária, mas digamos, o pensamento conservador liberal e o pensamento de Olavo. Como é que você vê? O Olavo é simplesmente a maior influência pro Brasil desse pensamento, porque ele é um grande divulgador de ideias também. Ele não só tem as ideias próprias dele, como ele é um grande divulgador. Então, a ideia de você analisar, por exemplo, o que eu detesto o ismo, mas o que é esse conservadorismo, remete até Aristóteles, se você for. Até Platão, né? Vai ver a República lá, um livro, são basicamente as bases do pensamento conservador. O pensamento de esquerda ele é uma coisa extremamente recente.
Você não conhece professores de filosofia política, gente que chega aqui com um diploma de Oxford, Stanford, sei lá onde, que sejam capazes de deslindar o que é isso. Você dá uma olhada em qualquer livraria na América, na Europa, você vai lá ver, assim, olha, origens do pensamento conservador, o que é o pensamento conservador, Edmund Burke, Roger Scruton, Thomas Nagel, todo mundo lá é, vamos dizer, famoso. E aqui no Brasil ninguém conhece nada. Então lá ele aparece e divulga também essas ideias. Quando esses primeiros livros que ele escreveu, né, Nova Era, Jardim das Aflições, mesmo Imbecil Coletivo, que ele trata de temas mais brasileiros, é até estranho que esses livros tenham vendido bastante, porque ele fala de coisas que ninguém no Brasil sabe. Então é um debate do qual o Brasil está apartado, ele está na periferia completa, ele nunca ouviu falar. Você vai falar assim, por exemplo, qual que é a diferença de um conservador para um liberal? Então lá os conservadores e os liberais se batendo, e a esquerda, que é a dominante, ela nem sabe qual que é a diferença de um para o outro. E o Olavo, ele divulga tudo isso, ele apresentou filósofos que no Brasil ninguém tinha ouvido falar, né? Conheci Eric Fögelen, Javier Zubiri, uma turma aí que praticamente só ele parece que conhece, né? Mesmo Vicente Ferreira da Silva estava perdido ali num ciclo de filosofia de São Paulo aqui que também ninguém nunca tinha ouvido falar. E as ideias dele, ele conseguiu não só divulgar, como ele apresenta de uma maneira muito agradável. O Olavo, ele tem um apelo muito grande entre os jovens, por exemplo, né? Você não consegue imaginar um velhinho carola, conservador, lá na Virgínia, tendo um monte de moleque aí de 18, 20 anos, querendo conhecer o que é esse tal de conservadorismo aí, vamos conhecer a igreja, vamos conhecer escolástica, sabe? Isso é inimaginável. Eu não sei se existia em algum momento da humanidade, né? Sei lá, são muitas poucas figuras que conseguiram fazer isso. Ele aparece para divulgar até as próprias ideias e essas outras ideias de uma maneira muito agradável. As pessoas estão gostando e como isso não está na mídia, como mainstream, a nossa imprensa, nossa mainstream media, né, como se diz, ela é completamente dominada por uma agenda, não precisa ser necessariamente esquerdista, mas ela é aquela coisa soft, não vou falar de ninguém, vou manter uma aparência de parcialidade, vou tratar um nazista, um comunista e um republicano como se fossem tudo do mesmo valor, todas as ideias comuns. A influência do Olavo na internet foi brutal. Então quando ele começa a divulgar essas coisas na internet, atingindo o público jovem, atingindo o público que está interessado em saber, mas meu professor me fala tanta coisa que não bate bem, mas eu quero saber o que é que bate bem. Então a influência dele foi brutal. Só em 2015, né, a gente já começou num momento extremamente olavete do país, né? Teve uma influência brutal porque aconteceu no começo de 2015. Sim, e nas manifestações inclusive, né? A gente viu tanto de cartaz, o Olavo tem razão, né? As manifestações são... O Olavo está na gênese disso. Talvez ele seja a gênese disso, né? Ele estava prometendo que isso iria acontecer algum dia. Sempre falava para daqui a 10, 15 anos, quando surgisse uma articulação. Essa articulação, de fato, ainda não veio, mas os ânimos para tal vieram, de repente, assim, foi um vulcão em erupção. E você vê ali muita gente nos carros de som, na organização, na divulgação pela internet, até no vocabulário de quem estava ali nas ruas, uma influência do Olavo. Você consegue perceber que as pessoas, assim, às vezes sabem o que é Foro de São Paulo. Quem falou em Foro de São Paulo no Brasil antes dele? As pessoas... tinha caminhão de som do Movimento Brasil Livre, por exemplo, que eles estavam lá explicando se é impeachment, se não é, o que é totalitarismo, por que o PT, o problema dele não é só corrupção. Corrupção do PT é a maior da história mundial, mas ainda assim não é o maior problema do PT. Quer dizer, o PT é um partido realmente problemático. O problema é o caminho para o totalitarismo, o problema é esse caldo cultural que vem com o PT, o problema é a articulação dele com os partidos bolivarianos da América Latina e com Cuba, tudo através do Foro de São Paulo. Então, na hora que você vê até o vocabulário das pessoas mudando, você vê a influência do Olavo.
antes de chegar, não, mas vamos continuar com o Olavo. Qual é a influência de Olavo na sua formação? Você já começou a falar antes, mas não estava gravando. A influência do Olavo pra mim é enorme, porque assim, muito do que eu penso tem a ver com o Olavo, muito do que eu leio tem a ver com o Olavo, mesmo quando não tô lendo o Olavo. Antes de conhecê-lo, assim, eu conheci os filósofos que eu chamo até de o show business, né, da filosofia, porque geralmente que você considera assim um bom estudante de filosofia é o cara que já leu Kant, Hegel, Marx, alguns moderninhos, né, Lukács, Sartre, Heidegger, e parou por aí. Então, você precisa conhecer os caras famosos. E geralmente vocês começam a correr atrás do próprio rabo, porque eles são famosos e por serem famosos eles se tornam importantes. Mas as pessoas vão achar que por eles serem importantes eles são os mais importantes. Olha, é importante você saber o que está sendo discutido. É importante você ler o jornal hoje para saber se vai chover ou não. Mas não quer dizer que a filosofia deles é melhor. E muitos dos melhores filósofos em toda a humanidade, desde lá de trás até hoje, geralmente não são os caras que são mais conhecidos. O Olavo, ele é o cara que quando ele trabalhava ali com vendinha de livros, ele ficava lendo até os livros que chegavam lá no cantinho, ele começou a descobrir alguns caras que a gente nunca tinha ouvido falar. Então assim, boa parte das minhas leituras, mesmo quando não envolve o Olavo, tem muita influência do Olavo. Acho que as ideias dele são muito espinhosas, muitas vezes, para quem é de fora. Na verdade são ideias assim que ele consegue expor de uma maneira simples. Acho que o livro mais complicado dele até hoje, por exemplo, Filosofia Sem Verso, é um livro fácil de ler. E as análises dele são muito interessantes porque ele consegue extrair bastante coisa de muito pouco, né? Ele é um cara que tira leite de pedra. Então quando ele vai falar de Obama, Lula, qualquer figura assim do passado, pessoas que estão surgindo aí, ele fazia muito isso no Trout Speak, né? Aqueles caras que estão parecendo que queriam despontar lá no cenário americano e acabaram nunca aparecendo. Ele consegue ver o que é que está subjazendo ali por trás de tudo aquilo. Então a influência dele pra mim é enorme, né? Minha maior influência, sem dúvida. O Olavo de Carvalho, quando você o conhece, ele é bastante espinhoso. Sobretudo pelo que o Olavo não é, pelo que o Olavo não disse nunca. A figura do Olavo é uma figura quase mitológica quando você fala em qualquer círculo de que já tenha ouvido falar de Olavo de Carvalho. Sobretudo porque ele não é o que parece, não é o que dizem. Nunca vi uma pessoa que está tão distante do que ele é de fato do que dizem a respeito dele. Quando você conhece o Olavo, você vai ouvir falar que ele tentou refutar Newton, que ele não acredita na gravidade, que ele acha que a Terra é o centro do sistema solar, que ele acha que tem feto na Pepsi, ele acha que é melhor que Einstein, que sei lá o que mais que dizem por aí. E o Olavo não é nada disso, isso é uma coisa bastante curiosa. Você precisa, igual uma cebola, ela tem peles demais, você precisa ir descascando as peles antes de chegar naquele Olavo de verdade. Ele é uma pessoa completamente diferente, ele, inclusive até em matéria de ânimo, uma pessoa extremamente educada, capaz de perdoar, uma pessoa que dá valor às opiniões mais ínfimas. Até mesmo é engraçado como um filósofo que está lá lendo seus leitores no Facebook, conversando com as pessoas, falando de qualquer porcaria que apareça na TV, que apareça na frente dele. Geralmente se imagina o filósofo como aquele cara sem tempo que está lá sempre no abstrato, no abstracionismo completo. Tá pensando no ser, não tem tempo pra ficar discutindo cor de camisa. Lá, ou qualquer porcaria lá que ele quiser, ele vai lá, fala com todas as palavrões possíveis, fala do queijo que ele não gostou. É uma pessoa bastante diferente, você precisa descascar um pouco essas camadas que colocam entre nós e ele,
pra conseguir não chegar nele. E descascar isso é muito fácil, é ler o Olavo. Você lendo o Olavo, você conhece um cara simplesmente assim, uma das pessoas mais impressionantes que já pisaram no Brasil. Só que quem é que ele é? Essas camadas que colocaram foram justamente para ninguém chegar a ter um mínimo interesse para o livro dele. O livro dele, assim, se você der para um adolescente de 14, 15 anos, o adolescente vai entender e vai adorar. Eu acho que é justamente esse o medo que tem da figura do Olavo, por isso que transformam ele nessa coisa monstruosa. Parece um buraco negro de raiva ali, de coisa que vai destruir o Brasil e o mundo. Ele é simplesmente um cara, sabe, extremamente normal. Geralmente as pessoas que o criticam são radicais brutais, defensores de coisas assustadoras, mas falam do Olavo como se ele fosse um grande demônio. Então, basta ler os livros dele, basta ler os artigos dele, que uma vez ele deu uma bronca pelo Orkut. Imagina um filósofo no Orkut, né? Ele deu uma bronca pelo Orkut numa leitora falando... Leitora não, numa não leitora, dizendo: quanto mais você me ler, mais você vai gostar de mim. E ela mesma admitiu, alguns anos depois, que ele estava certo. Então, acho que é isso que as pessoas precisam pensar antes de chegar a ler o Olavo. E Olavo fala muito da questão da importância da ocupação do espaço, né? Que ocupar o que já foi totalmente dominado, né? pela mainstream esquerdista, né? E fala também da questão da importância da cultura para isso tudo, né? Então, da literatura, do cinema, que é tudo aquilo que expande a imaginação e que possibilita a pessoa ir voos mais altos, né, na filosofia. Se bem que a importância de Olavo, o seminário dele, você é aluno do COF? Sou. Eu também. Então, e Matheus também. Então, eu noto que ali, se você quiser ser escritor, você pode estudar aquilo, né? Ele fala, é um curso de alta cultura, né? Se você quiser ser cineasta, eu quero seguir cinema, mas estou fazendo, entendeu? E está sendo extremamente útil para mim, né? Então, ele fala muito da questão da importância da cultura para isso. Entretanto, a gente praticamente não tem, né? Não tem um filme de alguém, não digo um filme conservador porque isso não existe. Em arte, eu acho, né, que não existe. Clint Eastwood. Gran Torino. Pois é, mas ao mesmo tempo, isso aí, se a gente for entrar nessa discussão, ela é infinita, porque a arte, eu acho que ela não se delimita por essas questões, né? Por exemplo, Dostoiévski era profundamente conservador, profundamente cristão, mas tem um caráter ali que transcende qualquer questão política, né? E acaba sendo usada de uma maneira terrível, né? Freud, quando chega lá para ler os irmãos Dostoiévski, os irmãos Karamazov, ele acaba falando um monte de bobagem, né? Então, mas aí, chegando à pergunta, ele... Como é que você vê a importância dessa movimentação cultural da parte do conservadorismo? Porque até agora o que está havendo é debate de ideias, né? Não existe ainda pessoas conservadoras fazendo filme, temas conservadores, por exemplo, uma visão alternativa da ditadura militar, entende? Era mais ou menos o que eu já estava pensando em te responder. O que é cultura? Quando o Olavo fala de cultura, não sei se todo mundo compreende bem o que ele está querendo dizer. Cultura vem de cultos, né? Cultivos. Pensa até hoje em cultivo de uva, cultura de uvas, quando você quer plantar. É uma coisa regional. Ao contrário da civilização, né? Vem do Pives, do homem urbano, aquela coisa científica, tecnológica, uma coisa que você consegue expandir. Em qualquer lugar a ciência vai ser a mesma. A cultura não, é extremamente localizada. A cultura, língua, por exemplo, cada país tem a sua. Religião, a forma como você vai enxergar o mundo. Então eu penso assim, quando você quer explicar cultura para alguém, tenta, por exemplo, imaginar como você seria um finlandês hoje por um dia. Vai ter que ter uma cultura completamente diferente da sua. Você vai sentir um calor brutal no Brasil, você vai gostar de comidas que você nunca comeu na vida. Você vai ter que pensar com uma língua completamente estranha, que não é nem indo-europeia.
Isso é a questão cultural. Você entende exatamente o que é essa cultura, você vai entender qual que é o problema o que o Olavo está querendo dizer com cultura e quais são os problemas que estão dentro dessa questão. Por causa do seguinte, a cultura ela funciona mais ou menos como um óculos para você enxergar o mundo. Se seu óculos for vermelho, para você vai viver em Marte, esse mundo vai ser inteiro vermelho. Um pouco do mito da caverna do Platão, né? Quando você tira os óculos é que você vai perceber de fato o que é o mundo. Ele mesmo fala no começo do COF que a filosofia, ela, por definição, aculturalizante, né? Desculturalizante, porque ela tem que ficar um pouco acima. Você precisa entender o que é uma lei universal que está por trás da cultura e que muitas vezes a sua cultura está encobrindo. Então, por exemplo, hoje em 2015, entrou na moda esse jargão com toda a força neste ano, que alguém te dizer que você não sabe história. Defende XYZ, defende um presidente, defende um partido, dizendo se você não defende é porque você não sabe história. Mas de fato, quantos historiadores essas pessoas conhecem? Eu cito o nome de um historiador, sem ser o Hobsbawm. Ninguém conhece. E nós que conhecemos história, acabamos passando por loucos. Porque a história ela não é conhecida por livros, ela não é conhecida por historiadores, ela é conhecida pela cultura. Me fala, alguém aqui já leu um livro sobre Inquisição? Sobre ditadura militar? Sobre qualquer tema que esteja realmente em voga? Como é que era a vida no Renascimento? Como é que aquilo ali virou iluminismo depois? O que era de fato iluminismo? Por que os românticos não gostavam dos iluministas, sendo que eles eram racionais, assim vai? Alguém sabe me explicar no Brasil o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra é facílima, agora a Primeira Guerra Mundial, alguém sabe? Os menores livros sobre o assunto devem ter 900 páginas. Né? Isto é cultura. Então, por exemplo, a visão que o brasileiro, o mundo inteiro, mas assim, no Brasil ficou uma coisa escandalosa, doentia, a visão que nós temos sobre a Inquisição, sobre a ditadura, etc., não é de livros, não é de estudos. É de filmes, por exemplo. As pessoas parecem que elas viram a Inquisição, e viram de fato um arremedo da Inquisição através de filmes. Sobre qualquer tema, inclusive sobre temas assim que nós temos uma visão, quase toda a sociedade tem mais ou menos a mesma visão, como por exemplo a Segunda Guerra. Acho que todo mundo consegue imaginar como é que era a vida em Auschwitz, em Treblinka, sei lá mais o quê. Até visualmente, porque tem muitos filmes a respeito. Ninguém sabe imaginar como é que era a vida num Gulag. Ninguém consegue imaginar como é que era a vida privada na União Soviética. Uma conversa como essa que nós estamos tendo, por exemplo, agora, mesmo num ambiente privado, precisaria ser em sussurros. Porque os vizinhos podem estar ouvindo, pode estar a KGB aqui em cima. Com câmera nem pensar. Com câmera é impossível. Se você vai publicar alguma coisa, já até a cultura do samizdatsu, né, que é a literatura clandestina, ela não... que era às vezes escrita na prisão. Os caras roubavam papel higiênico para conseguir escrever trechos de livro, ficar passando de cela em cela. As famílias socializavam uma casa, fazia essa distribuição de renda aí que querem. Você pega uma casa que vive uma família, de repente tem 5 famílias ali que nunca se viram, estão morando no mesmo espaço. De repente você vai ter prostitutas recebendo clientes no mesmo quarto, tá uma velhinha lá rezando escondida porque ela também não pode rezar, com crianças pequenas ali ao redor. Isso aconteceu, tá documentado, né? Orlando Figes fala disso no livro Sussurros. Tem isso, você conhecer a história. Só que as pessoas elas não conhecem a história, elas conhecem uma cultura a respeito dessa história. Essa cultura às vezes é verdadeira, às vezes é falsa. A cultura brasileira, desde pelo menos a época da ditadura, ela é quase 99,9999% falsa. Tudo que ela fala é uma bobagem tremenda, né? Por exemplo, essa coisa de que a ditadura foi um golpe dado e que na verdade estava todo mundo ali lutando por democracia. Espera aí, por que não deram o golpe antes, já que o militar é uma coisa assim, sabe, tão revoltada, que quer tomar o poder, etc. Por que a própria ditadura estava lá, não tinha nem 10 anos de existência, já estava pensando em se democratizar, assim vai. Então, quando a gente vai ver, de fato, a verdade, filosoficamente, ou seja, com essa visão desculturalizante, de olhar as coisas por cima dos arremedos do que se fala por aí, nós conseguimos perceber algumas verdades que a nossa cultura encobriu. Então, cultura, apesar de ser uma palavra considerada alta, né? Eu sou uma pessoa culta. Muitas vezes, quanto mais culta uma pessoa é, mais abestalhada ela se torna. Porque ela bebe muito de uma fonte contaminada.
ela tem um vocabulário viciado que impede ela de enxergar a realidade. Ela coloca os óculos da cultura aqui na frente e se perde. O Olavo ele faz bastante isso, né? Ele quer tirar essa amarra, esse cabresto cultural da nossa cabeça, e para isso a gente precisa conhecer culturas mais elevadas do que o rebotalho, né? Essa escumalha que virou a cultura brasileira. Mas então, a gente ainda não tem como, por exemplo, na Indireta Já, né? Tinha cantores, compositores, músicos, cineastas, todos envolvidos, todo criando aquela atmosfera para que algo aconteça, né? Uma atmosfera cultural. E a gente não tem hoje o conservadorismo, isso, ou talvez tenha muito pouco, né? Então, como é que você vê, como é que as coisas podem se encaminhar dessa forma? Eu vi até, só para completar a pergunta, eu vi até nas manifestações, cadê o Caetano Veloso deles, entendeu? Cadê o... Se apareceu, enfia a porrada, viu? Eu não quero que apareça um Caetano Veloso nosso, não. Não tem. Coisa mais de queimar filme possível. Bom, isso é uma coisa verdadeira, de fato. Tem também um lado cultural reverso aí, né? Porque, assim, todos os artistas que estavam empenhados em derrubar a ditadura, pode ver que a maioria ali não tinha arte nenhuma, né? Eles são profissionais do entretenimento, não das artes. Você não consegue ver alta arte em quase ninguém ali. Quem eram as grandes mentes que foram contra a ditadura, geralmente eram mentes assim, quase tendendo para, se não eram de direita, tiveram seu pezinho ali, né? Mário Ferreira dos Santos morreu de desgosto com a ditadura. Acho que aquilo ali era um retrocesso brutal, né? O Heráclito Fontoura de Sobral Pinto também era um cara de direita que falava: eu sou anticomunista até o osso, sou contra a ditadura. Mas você vai ver artista de fato, qualidade artística dos artistas que foram contra a ditadura, é simplesmente uma qualidade de louvor, de falar assim: olha, mas todo mundo gosta. Quem é você que pensa, quem você pensa que é pra não gostar de Caetano Veloso, sabe? Sou eu acho aquilo ali, não vejo genialidade em rimar Eita com Tieta, entendeu? E falta, de fato, você ter esse caldo cultural. O Olavo vive falando, a primeira coisa que você precisaria fazer para você ter uma diferença no que vai acontecer no Brasil, uma diferença filosófica, intelectual, é você inundar as livrarias de livros. A gente vai ter que escrever ficção, vai ter que escrever não ficção, história, explicar de fato o que aconteceu e, sobretudo, lutar contra essa torrente enorme, né? Quase como você entrar no mar, assim, aquela onda gigantesca, você tem que ficar de pé, sozinho, contra uma torrente de bobagens culturais que falam, né? Essa coisa de ditadura é porque militar gosta de matar negro, e eles subiram ao poder porque eles resolveram dar um golpe num dia lá, e desceram o cacete, foi um banho de sangue, foram anos de chumbo, foi uma coisa pior que o nazismo, e as pessoas só estavam lá pedindo democracia. Até você conseguir tirar esses preconceitos que estão tão arraigados na cabeça, na mentalidade da população, vai sofrer muito. Não é um trabalho muito fácil. Sobretudo você vai ter que escrever ficção, né? Você vai ter que fazer filmes. É um trabalho, não é custoso apenas financeiramente, mas um dispêndio de ânimos, de técnicas muito grande, né? Imagina o trabalho que um escritor tem para fazer um romance, né? Aquela coisa que o cara, um dia vem a musa lá e faz o cara escrever Odisseia, né? Bem assim, é uma técnica muito complexa. As pessoas vão ter que estudar essa técnica antes de falar qualquer coisa. Porque quando você vai lá e fala assim, bate no pé e fala, eu sou conservador, as pessoas só estão entendendo que você discorda delas. Elas não estão entendendo o que é que você defende. Elas não sabem, porque a cultura delas é uma cultura que nunca teve contato com o conservadorismo. Eu acho que conservador é o cara que quer conservar o mundo como está. Então, o mundo é injusto, o mundo é feio, o mundo tem corrupção, o mundo tem bandidagem, o mundo tem um monte de injustiças, e o cara quer conservar aquilo ali do jeito que está. Não tem nada a ver, sabe? O conservador quer conservar leis universais, que elas são... quando elas são destruídas justamente pela cultura e pela política, elas degringolam, elas viram barbárie.
Então, é isso que o conservador quer. O conservador está sempre buscando essa lei. Ele está sempre assim, revendo, será que essa lei aqui, esse meu plano de ter uma ordem social, ele funciona? Será que isso aqui não é questionável? No final das contas, as sociedades que mais mudam são as conservadoras, né? Você pensa na América, você pensa na Inglaterra, na Áustria, lugares em que o conservadorismo é muito vivo na população de maneira geral. São as sociedades mais avançadas, modernas que existem. As sociedades de esquerda elas ficaram completamente paradas no tempo. Então a gente vai precisar ter essa onda de você mudar a cultura através justamente jogando o jogo. Ela falou assim, mas espera aí, cadê o músico? Quem é que compôs uma música que anime as pessoas contra a demagogia, a mentira, a hipocrisia de você falar que o PT tirou não sei quantos milhões da miséria que cada vez eles trocam o número. É uma mentira, eles simplesmente vão lá e mudam o índice, entendeu? Só que não é de índice que as pessoas estão falando. Na hora que eu pego o trem pra periferia, não ouço ninguém falando de índice, mas eu ouço tá cada um lá. Mas o Mano Brown disse isso, mano, você viu a declaração lá do Caetano Veloso, sei lá mais o que. É exatamente isso que a gente vai precisar ter. A gente vai precisar tá nesse diálogo também, já que a gente tem uma hegemonia, a gente vai ter que ter o nosso pedaço dela. Não lembro quem foi que disse que, na verdade, o grande trabalho da direita acaba sendo mais fácil que da esquerda por um simples fator, né? A verdade, ela fala por si. A esquerda precisa, igual você falar assim, não, na verdade isso aqui não é dia, isso aqui é de noite. Você vai precisar colocar tapume ali em qualquer lugar, mas onde tiver uma frestinha mínima, você percebe que é dia. Então, o trabalho deles é muito mais difícil do que o nosso, só que eles conseguiram e estão com a hegemonia. Agora a gente vai precisar dar o troco. E qual é a importância que você vê de um filme sobre o Olavo? A importância enorme, sobretudo por trocar de mídia. Quando você troca de mídia, já não está mais só nos livros, já se torna uma coisa impressionante. O Trout Speak dele era uma coisa já bastante significativa para o que significava o pensamento político no Brasil, não só por ele, apesar de todas as palhaçadas que ele fazia, ele gostava daquele jeito meio alborguete, né, despojadão, fazer piada, parar o programa pra xingar e tudo mais, mas sobretudo porque não era livro, né, não era aquele modelo sempre. Que podcast que você conhece que ficou famoso falando de política no Brasil? Não sabe? Sei lá, tem o Instituto Mises que ele consegue derrubar instituições muito maiores do que ele próprio, só que, sim, faz falta, sabe? Quando você troca de mídia é meio, né? Você vai atingir pessoas que são atingíveis por outro meio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não costuma ver TV. Não é por intelectualidade nem nada, porque eu acho que TV tem muitas coisas muito interessantes, mas é porque eu não tenho paciência, eu gosto de ler livro. Assim como eu gosto de internet, então assim, são duas coisas que me atingem. Rádio não me atinge tanto, por exemplo, eu não ouço rádio também. Geralmente eu vou ouvir rádio na hora que eu pego um táxi, alguém está ouvindo rádio. Mas quantas pessoas ouvem rádio no Brasil, sabe? Pega o caminhoneiro que vai lá, sabe, tá fazer uma viagem de 12 horas, ele tá lá ouvindo rádio AM. Então trocar de mídia você vai necessariamente atingir outras pessoas, né? Não adianta a gente ficar só no nosso ciclo e achar que o mundo inteiro está dentro daquele ciclo. A realidade é absurdamente maior do que a gente consegue conversar, do que a gente fala por aí. Sem contar, né? O Olavo, ele é uma figura por si muito... Ele não é extravagante, mas ele é uma pessoa que chama bastante atenção, né? Ele desperta a curiosidade. Você quer saber, assim, como é passar um dia na vida do Olavo, por exemplo, né? A gente poderia fazer um Big Brother Olavo, né? Coloca lá uma pessoa que a gente manda pro paredão, não sei se quem ganhar ou quem perder vai passar um tempo lá na casa do Olavo, né? Isso é uma coisa pra ser decidida depois, mas... A gente faz um reality show também, né? Porque o Olavo é uma pessoa que desperta a curiosidade. Eu acho que você saber como é que um filósofo ainda mais um filósofo como o Olavo, né? Que não é aquele cara de encebado de gabinete que fica lá falando o tempo todo sobre o ser, sobre, sei lá, sobre o assunto acadêmico do dia e corrigindo prova. Não, ele é um cara que pensa assuntos muito maiores. Eu quero saber como é que é a vida dele, né? Que momento que dá vontade dele entrar no Facebook e sair xingando todo mundo, e que momento que dá vontade dele de ficar lendo Santo Agostinho, sabe? Isso é uma coisa
bem interessante, né? Que vai despertar muita gente que não sabe nada de filosofia, odeia sem conhecer, pra filosofia de verdade. Sim, o Olavo, ele tem uma formação profunda, né? E que não tinha internet, não tinha, às vezes não tinha nem telefone. Então era um isolamento intelectual, né? Que ele viveu durante quase 20 anos, né? Uhum. Então lá estudando, trabalhando. E como é que você vê atualmente a formação intelectual quando a gente tem tantos estímulos, né? Tá lá o Facebook, o Twitter, o celular, tantos. Como é que você vê isso? Bom, tem aquele clichê, né? Segredo para você ser um bom escritor é você ficar longe da internet. Só que ao mesmo tempo você também não pode ficar muito perto das universidades, porque a coisa consegue ser ainda pior. Uma coisa assim, o Olavo ele ficou nesse isolamento simplesmente porque, como a gente viu, né, desde pelo menos a ditadura, com aquela visão toda edulcorada de que a ditadura foi uma coisa brutal, que o pessoal de esquerda só queria que tudo voltasse a ser democracia e sei lá mais o que. A nossa cultura, para você conseguir vender essa imagem, que é vendida até hoje, né, a democracia terminou, a ditadura terminou há mais tempo do que ela durou e está todo mundo até hoje falando sobre ditadura. Se é um livro de ficção hoje, qual que vai ser o tema, eu não preciso nem ver, é ditadura no Brasil. Até você conseguir derrubar isso um pouco, vai um tempo enorme. O Olavo ficou assim por 20 anos lá sozinho, né? Pensando sozinho, quase às vezes falando sozinho. Isso é uma coisa meio... Na verdade, se a gente for parar para pensar normal, porque a maior parte dos filósofos eles estavam sozinhos, né? Eles não eram pessoas que eram honradas em vida, até mesmo dos grandes artistas, grandes escritores, né? Van Gogh morreu num hospício lá, isolado. Então isso não é uma coisa assim tão incomum. E boa parte disso, se você quer fazer um trabalho intelectual de fato, a atividade intelectual, por definição, é uma coisa meio solitária. Você não consegue ser essa figura do intelectual público, esse Noam Chomsky, esse Slavoj Žižek, essa turma aí que, sabe, onde vai, assim, tem um bando de moleque, assim, atrás dele, né? Camada de mortos-vivos, assim, tudo lá. Meu Deus do céu, o cara falou assim, mas o quê? Foi uma coisa que surgiu, assim, mais ou menos com Sartre, ou seja, uma coisa extremamente moderna, quase contemporânea nossa, e que... ela só serve pra isso mesmo, pra ser um arremedo de filosofia em talk show, sabe? Em programinha aí pra universitário de humanas se achar o máximo, porque fala assim, olha, gastei 10 meses da minha vida tentando ler um prefácio do Deleuze. E agora eu entendi 5 páginas, entendeu? Então, nossa, tô me sentindo o máximo, mas a sabedoria de verdade não é isso. Então, assim, a gente vai precisar voltar um pouco nesse negócio todo, né, em toda essa artimanha, essa coisa horrenda, monstruosa que virou a filosofia, pra gente entender de fato o que é a filosofia ali por trás. E pra isso a gente vai estar isolado, porque a gente está indo contra o mainstream. Uma coisa que eu acho bastante interessante é como se fala de educação no Brasil hoje. Porque assim, todo mundo sabe, acho que você já deve ter tido um professor que é um idiota. Talvez a maioria dos seus professores tenha sido, assim, uma maioria de paspalhos. E o Olavo, ele chega falando assim, gente, a maioria dos seus professores são os paspalhos. Todo mundo se ofende. Peraí, meu. Você acha que ele realmente, o seu professor é tão genial assim? Os nossos índices educacionais estão mostrando o que é o resultado da educação universitária, sobretudo de humanidades no Brasil. Uma vergonha, entendeu? A gente forma ativistas, não formamos alunos. Só que as pessoas... profissionais sim, né? A gente consegue formar bons profissionais, só que assim, o pensamento da própria educação no Brasil, a forma como você enxerga a própria educação, a forma como você transformou, sei lá, as letras, geografia, história, boa parte da ciência simplesmente numa propaganda, a gente virou consumidor de propaganda. Quanto mais o cara consome, menos ele acha que ele é influenciável pela propaganda. Então, assim, quando o Olavo chega e critica os professores, acho que as pessoas
Falou assim, pô, meu, o cara acabou de falar finalmente a coisa mais óbvia do mundo, né? Nossa educação é uma porcaria, a gente precisa se educar de outra forma. Aí começa com esse negócio de, não, mas educação precisa, filosofia precisa ser feita na universidade, como se, sei lá, 5% dos filósofos fizessem boa filosofia numa universidade. A gente precisa ser meio isolado mesmo. O intelectual ele é um cara isolado, a figura do intelectual público, essa coisa de você falar de uma maneira completamente engomadinha para as pessoas gostarem, sabe? Coisa que a gente deixa para o Gregório do Vivier, sabe? Essa coisa que a gente deixa para quem gosta de ter fã, para quem quer falar palavras bonitinhas lá e repetir slogans que já são aceitos. Sei lá, levanta ali, pega um caixote, vai ali na rua e fala assim, olha, o Brasil é desigual, a gente precisa acabar com a desigualdade. Putz, você me aplausa. Isso é filosofia, não. Então você entendeu o que é desigualdade, se ela é problemática ou não. Isso é coisa que você vai ter que fazer sozinho. Você não vai, se você vai tentar conversar com as pessoas na rua aí, não sei que você seja Sócrates, né? Não vai dar muito certo.